Agora vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel capítulo 10. Saímos do capítulo 6. Vamos para o capítulo 10 de Daniel. Vamos lembrar um pouco aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Os capítulos históricos são de 1 a 6. Primeiros acontecimentos, por volta de uns 60 anos, cobriu 1, 2, 3, 4. Estão pedindo para abrir as janelas aí, porque está um pouco quente. Não, nós não vamos ligar os ar-condicionado, mas pode abrir a janela aqui. Ok. Então, os capítulos de 1 a 4, eles cobrem uma grande quantidade de tempo. Quando ele está aí no final desse período, Daniel teve duas visões, que são os capítulos 7 e 8. Depois dessas visões que ele teve no seu capítulo 7 e 8, ele teve o capítulo 5, que é um capítulo histórico e conta a queda do Império Babilônico, a cabeça de ouro. Então começa o período de prata. Então ele teve uma segunda visão, que é o capítulo 9. Uma visão da redenção através de Jesus Cristo e da obra que nós gastamos muito tempo nesse capítulo 9. Depois nós viemos para o capítulo 6, que acontece historicamente depois do capítulo 9. Na cronologia histórica. E o capítulo 6 foi aquele que nós vimos Daniel na cova dos leões, já no governo de Dario, o persa. Dario, ele tem um tempo ali pequeno. A gente não sabe se ele era só um general de Ciro ou se foi um imperador medo que assumiu a posição em nome de Ciro. Há muitas dificuldades de identificação, mas foi um período com Dario. E nós também terminamos isso no último encontro sobre Daniel na cova dos leões. E agora entramos na última visão do livro de Daniel, que cobre 3 capítulos. É a visão da história que vai desde o tempo dos persas até a volta de Jesus Cristo. A volta de Jesus Cristo. Então, é uma coisa muito grande. Eu estava dizendo para minha esposa hoje, quando nós estávamos indo para cá, que eu tenho que ter muito cuidado, porque é muito detalhe, e muitas pessoas acabam se perdendo, e eu também me perdendo na quantidade de detalhes da história que Deus resolve revelar isto para Daniel. Ele pega a história e narra, e conta o que ia acontecer no futuro. É tão preciso que os historiadores mais humanistas e a teologia liberal acredita que esse profeta essas profecias foram escritas depois que os fatos aconteceram. Eles não entendem que Deus está no comando da história, que Deus é soberano, e que nada acontece sem que Deus prevê antes. É difícil a gente entender um Deus onisciente. Tem uma teologia do processo que foi inventada agora pelo século XX, que diz que Deus está aprendendo, que Deus não sabe tudo, que Ele ainda está aprendendo. Isto faz parte desse modelo teomaníaco que o homem herdou por causa do pecado.
e entender que Deus está no comando e no controle de todas as coisas, que não tem nada aleatório, é muito difícil para nós. Então, nós vamos começar hoje, no capítulo 10, numa forma ainda muito assim. Esse capítulo 10, ele é o céu sendo rasgado. A gente não conhece muito do que está aqui em cima da nossa cabeça. Nós vivemos num mundo tridimensional. É muito difícil entender as coisas que estão além da nossa dimensão. Está na quarta, quinta, sexta dimensão, sei lá qual a dimensão. É muito difícil nós compreendermos, porque nós somos basicamente espaço-temporais. Nós conhecemos as realidades em 3 dimensões: comprimento, altura e largura. São Tomás de Aquino, quando foi analisar a questão do conhecimento, ele disse que nada existe no nosso intelecto que não tenha passado primeiro pelos nossos sentidos. Visão, audição, olfato, tato e paladar. Para chegar à nossa mente, nós temos que ter alguma realidade deste mundo concreto. Nada entra na nossa mente sem passar primeiro pelos sentidos. Você diz assim: mas eu posso pensar num cavalo de asas. Cavalo de asas não existe. Mas você está falando de 2 realidades que existem, que você conhece, que já passaram por seu sentido. Cavalo e asa. Você não pode pensar numa coisa que não exista. Você não tem condições de pensar sem as 3 dimensões. Então, quando passa para o nível além da minha cabeça, este nível é o da fé, que nós não temos de modo natural. Ela é uma ação divina sobre as nossas vidas. E Daniel, ele está aqui num momento de desânimo. Ele já tinha terminado o seu ministério. Possivelmente Daniel está com 88 para 90 anos. O ministério dele terminou no 1º ano do rei Ciro. Mas aqui ele está no 3º ano do rei Ciro. Eu quero primeiro chamar a atenção para esse texto que está em Daniel capítulo 1, verso 21, que mostra que Daniel ele viveu com um ministério como estadista e como um homem ligado ao processo de Estado, de política, até o 1º ano do reinado de Ciro. Preste atenção nesse texto aí. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Até o 1º ano. É só para pegar o contexto. Agora nós vamos abrir a Bíblia no capítulo 10, no versículo 1, e vamos ler aí um texto, até um tanto, e depois a gente vai dar algumas passadas rápidas. No 3º ano do rei Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Peraí. Então, já tinham se passado 2 anos do término de seu ministério estadista. E ele aqui está falando apenas como o vidente, como o profeta de Deus que
Ele estaria aposentado, estaria recebendo uma visão especial. Terceiro ano do rei Ciro, o rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Lembra-se que este nome foi dado por Nabucodonosor a Daniel. Daniel significa Deus é o meu juiz. Mas Beltesazar não aceitou isto, Nabucodonosor não aceitou isto e resolveu dar um nome para ele, um nome do seu Deus Bel. Porque o poder do Estado interferindo na vida da família e do povo de Deus, ele não só muda os costumes, mas ele também interfere até mesmo na conotação. Você pode nascer João, mas você pode ser chamado de Maria, se você quiser. Isto faz parte dessa política de gênero que está se estabelecendo hoje em um modelo vindo da ONU para os países, para a interferência na vida da família. E você pode mudar o nome das pessoas. Então, isso é só para a gente ter uma noção que esse Daniel tinha um nome do povo de Deus, mas ele também tinha o nome da cultura dos reis da terra. Os reis da terra têm uma conspiração contra o Messias, contra o ungido de Deus, que é o Salmo 2. A gente já tratou muito aqui. No verso 2... Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Continua. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então, passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor,
por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. E aí entra o capítulo 11. Senhor, abre os nossos olhos, porque nós não temos capacidade de enxergar. O capítulo 11, então, ele vai descrever o que ia acontecer. Mas aqui há o momento de Daniel. O que aconteceu com Daniel? Ele ficou deprimido quando ele soube que o povo de Israel, que tinha voltado da Babilônia para reconstruir a cidade, tinha sido impedido de reconstruir pelo Tobias, Sambalate, aqueles samaritanos. Preste bem atenção nisto aqui, que é muito importante. Quem são os samaritanos? Cruzamento. Era o povo que tinha se misturado, o povo judeu, o povo de Israel, que tinha ficado no tempo da primeira diáspora que é a dispersão do povo, no tempo de Senaqueribe, da Assíria. Isso tudo vai refletir no que está acontecendo hoje, meu povo. Você vê aquela guerra da Síria, Egito, lá, isso tudo está dentro de um processo histórico que está acontecendo, não tem nada aleatório. E aquele povo tinha se separado, espalhado pelo mundo. Depois nós vamos entender mais para frente a importância do Bill Gates na construção deste processo de informação do DNA dos povos, com o instituto dele. E esses povos se separaram, mas ficou um grupo lá que se cruzou com os assírios e com os povos locais e formou um grupo chamado samaritano, que é uma mistura. Tudo que é mistura gera problema. Por que Deus havia dito para o povo dele não se casar com moabitas, com amonitas, nem com povos nenhum, nem com filisteu, nem com amorreu, nem com qualquer povo, porque ele queria manter a hegemonia do pensamento. Mas quando você se casa, e aconteceu isto com o próprio rei Salomão deu uma superdose de casamento, porque ele casou com cerca de 300 mulheres e 700 concubinas. Você imagina com uma só em casa, como já é conflitante. Agora, ele casou com esse mundo de mulher aí, cada uma vindo de um povo, e aí aquilo trouxe uma cultura idólatra para o povo de Israel. Toda mistura é prejudicial. Essas misturas que vêm trazer culturas diferentes e geram um pensamento que vai criar uma rede de complicação dentro do processo. Então, o Daniel estava deprimido porque os samaritanos estavam impedindo a reconstrução da cidade. Ele recebeu esta informação
e ele vai orar. Lembrem-se que nós estivemos no capítulo 6 e vimos que Daniel era um homem de oração. No primeiro capítulo da Bíblia, na primeira crise que tem, ele vai para o trono de Deus. Porque a oração, como foi dito aqui, é o WhatsApp do crente com Deus. E ele fica comunicando com Deus o que acontece na sua vida. Ele vai entrar em contato. Daniel foi um homem que sempre esteve com o seu grupo de oração. Quando a crise no reino de Nabucodonosor esteve em plenos pulmões, Daniel juntou os seus amigos, entrou numa casa, é sempre numa casa, e ele está lá orando. No capítulo 6 nós vimos que Daniel, na hora que soube do edito do rei, do decreto das pedaladas, ele correu para o seu quarto. Ele não foi gritar que era golpe. Ele não foi dizer que o problema era um problema de perda de ministério. Ele foi para o trono da graça e lá ele clamou ao Senhor com a porta fechada e a janela aberta para Jerusalém. Na última vez que nós estivemos aqui, nós fizemos esta espécie de... O nosso GPS, a nossa direção não é Jerusalém daqui da terra, mas é a Jerusalém do alto. Nós devemos levantar as nossas cabeças para o alto e colocar os problemas e as dificuldades que temos na nossa vida diante do Senhor, olhando para o Senhor com as janelas abertas, as janelas da intercessão voltada para o rosto do Senhor. Daniel então se prostra diante de Deus e ele ficou 21 dias sem comer comida desejável. Não é que ele jejuou plenamente, não comeu nada. Diz a Bíblia que naqueles dias ele pranteou durante 3 semanas, uma espécie de depressão, um velho, triste pela situação que estava acontecendo com o seu povo, que tinha passado 70 anos na Babilônia, numa escravatura terrível, e que volta com uma esperança de reconstruir a cidade, de reconstruir o templo e os adversários. E aí você depois leia os livros de Esdras e Neemias, e também de Esté, para entender esse contexto. Eles procuraram de todos os modos impedir que tudo isso fosse reconstruído, e ele aqui se prostra. Porque o Filho de Deus não tem outro lugar para ir senão a face do Pai. E se prostrou, e ele estava pranteando essas 3 semanas, e ele diz aí no verso 3, que manjar desejável. Veja bem, vamos olhar um pouquinho o próprio texto que ele vai mostrando aqui, ó. Não é que Daniel não comeu qualquer coisa, é que ele não comeu manjar desejável, não comeu carne, não bebeu vinho, não entrou na sua boca, não se ungiu, não penteou o cabelo. É uma forma muito interessante, porque para você pentear o cabelo você tinha que se ungir. Ele ficou esgranhado, ele ficou mal cheiroso, ele não tinha nenhum perfume, não tomou banho. Ele ficou durante algum tempo, passaram-se 3 semanas inteiras. Quando a gente quer buscar ao Senhor, é aqui onde o jejum tem o sentido, gente. Jejum está atrelado à oração. Quando você ora
com a busca da profundidade, da intimidade com o Senhor e dos seus projetos, você para de comer. Possivelmente ele pode até ter comido uma sopinha de abóbora, mas nada mais do que isso para se mantendo. Ele estava simplesmente clamando ao Senhor, e durante aquele tempo, por 3 semanas inteiras. No verso 4, no dia 24 do primeiro mês, o primeiro mês é o mês da Páscoa, o mês de Abib. A Páscoa acontecia entre os dias 10 e o dia 14 é o dia mesmo da Páscoa, mas ela começa ali uma semana de festa, e Daniel, depois no dia 24 daquele mês, estando eu à borda do rio Tigre. Lembre-se que este rio Tigre é um dos 4 rios que delimitam o jardim do Éden. A gente vai saber que se trata da Mesopotâmia, aquela região Tigre e Eufrates, e ali a gente vê, ele está à margem do rio Tigre. E o verso 5 diz que ele levantei os olhos. Sempre que você estiver em luta espiritual, não abaixa os olhos não, porque é para cima. Eleva os meus olhos para os montes, mas não é dos montes que me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E uma outra coisa que a Bíblia diz que se nós ressuscitamos juntamente com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, não das que são da terra. Nós temos que levantar a nossa cabeça, e ele levantou, e quando ele levantou, eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. É um ouro mais precioso da época, ouro sem mistura, ouro puro. Ele assustou, e aqui ele começa a descrever a visão que ele teve com detalhes, e são detalhes muito semelhantes àquilo que acontece em Apocalipse 13, a respeito da figura de Jesus, possivelmente uma teofania de Jesus Cristo. Teofania é quando o Deus se manifesta ainda sem ser encarnado. Nós temos muitas teofanias de Cristo no Velho Testamento. Quando ele faz algumas manifestações, ele invade a terceira dimensão em algo semelhante, mas ainda sem a encarnação. Porque na encarnação nós temos o Deus conosco. Lá naquelas manifestações, o Deus que se manifesta à humanidade é um Deus ainda não concreto no sentido de ser físico, que é o Cristo histórico. Possivelmente seja este vestido com roupa de linho fino, o ombro cingido com ouro. Se você depois quiser olhar, a gente depois vai também mexer nisso mais para frente, no livro de Apocalipse, no capítulo 13, e também no capítulo 1, fala dessa vestidura dele, como é que ele estava vestido. Agora vamos para frente. Levantei os olhos, o seu corpo era como berilo. O berilo é uma pedra, pode ser o diamante, uma coisa muito bonita. Como? Ele está chamando a atenção de a semelhança, porque é a dimensão celestial vista pela terceira dimensão. Como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como o estrondo de muita gente. Lá no Apocalipse diz que era como muitas águas. Era uma voz robusta, uma voz que dá sensação de poder, assim, a sensação de bem audível, não se trata de sussurros. E aí no verso 7 ele disse: só eu, Daniel, tive aquela visão. Assim como Paulo,
Só Paulo ouviu a voz, só Paulo viu aquela realidade. Os outros companheiros de Paulo, eles ficaram ouvindo viram a luz assim, mas fugiram e correram. E você vai encontrar a mesma coisa aqui. Estavam comigo os homens que estavam com ele não estava sozinho, Daniel tinha uma escolta. Ele foi um homem muito importante. Ele tinha saído do poder, mas ele era sustentado pelo Estado. E ele estava com um grupo lá de talvez judeus e também homens do seu convívio, né? Estavam comigo, não viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Porque quem não tem intimidade espiritual não entende as coisas espirituais e fica com medo e foge. É uma coisa esquisita. Nós estávamos aqui na terceira dimensão, de repente, mandaram no nosso WhatsApp aí um desses filmezinhos bobo, mas é um jovem está sentado lá na sala lendo alguma coisa, um outro menino brincando ali, vendo alguma coisa, e de repente aparece um fantasma, né? Um fantasma, um ser que vem andando enrolado num lençol, e chega perto e aí ele e o menino toma um susto e o cara que estava sentado resolve ir lá e tirar o pano para ver quem é. Quando tira o pano não tem ninguém, aí ele sai correndo, porque agora está diante de um fantasma mesmo. É montagem isso, mas essa é uma coisa. Eu não sei quem se trata. Esse aqui é um mundo espiritual. E mundo espiritual, só espirituais entendem essas coisas. A mente natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então Daniel está contando isso aqui. Que eles fiquei, pode ir lá, 8 agora. Fiquei, pois eu só. Eu quero só chamar a atenção isso aqui. Deus tem o seu telefone. E ele fala pessoalmente com você. Ele não manda recado. Quando ele quer falar com você, ele fala com você. Isso aqui é para deixar muito claro que Deus tem muito... Ele especialmente gosta de falar pessoalmente com a gente. Quando Deus chamar você, você diz assim, eis-me aqui, como Samuel. Fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. E contemplei essa grande visão. E não restou forças em mim. Porque uma pessoa que fica 21 dias em um jejum quase que absoluto, mas um jejum aí, ele já está fraco. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não tive força alguma. Ele ficou muito fraco. E eu gosto de ver isso aqui, porque o poder de Deus sempre se manifesta na fraqueza. Não é na fortaleza. Não é quando eu sou forte. Muitas vezes Deus vai permitir certas coisas na nossa vida para que nós cheguemos ao fim da nossa força. Porque o fim da nossa força é o princípio da manifestação do poder de Deus. Eu contei para os homens alguma coisa que eu enfrentei recentemente, que eu estava muito debilitado intimamente e o Senhor estava tratando comigo e me quebrantando. E eu cheguei aqui, depois desse momento de tratamento com Deus, eu cheguei aqui e alguém veio me cumprimentar e disse, e como vai, pastor? Firme e forte? Eu disse, firme e fraco. E ele olhou para mim, mas como fraco? Eu digo, pois é, eu descobri que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. A minha fortaleza não vem de mim mesmo, vem do Senhor. E ele aqui vai dizer isto, fiquei só, contemplei, não restou forças em mim, meu rosto mudou, desfigurou e não tive força alguma. Verso seguinte, nós vamos terminar agora. Contudo, ouvi a voz das palavras. Oh, gente, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as chamo pelo nome. Elas saem,
elas me seguem. As ovelhas de Jesus Cristo são sempre marcadas na orelha e na pata. Elas escutam e elas seguem. Seguem a voz do pastor. Elas ouvem o pastor e elas seguem o pastor. Elas não ficam imobilizadas. Elas querem ouvir o seu pastor, não esse pastor, o nosso pastor, que é Jesus. Nós precisamos aprender a ouvir. E ele diz que, e ouvindo-a, caí sem sentido o rosto em terra. Aqui foi o nocaute da palavra. O Senhor tem que nos nocautear, chegar ao fim de nós mesmos. Caí sem sentido diante daquela voz, a voz do Todo-Poderoso. Versículo seguinte vai nos dizer: contudo, eis que certa mão me tocou. Oh, gente, o Deus que toca em gente é muito lindo, não é? O Deus que se aproxima e que toca. Quando os adolescentes puseram aí o texto que vai ser estudado no grupo deles, buscai o Senhor enquanto está perto. Nós só podemos buscá-lo porque ele nos buscou primeiro, porque ele veio para próximo de nós. Ele veio, ele ficou perto. Esse Deus sempre se mostra sensível às necessidades do seu povo e ele toca. Uma das coisas lindas que eu aprendi na Bíblia nesses últimos anos foi que o número 153 dos grandes peixes pescados na pescaria de Pedro, a pescaria da restauração de Pedro, aquele número é muito simbólico e muito significativo. Inicialmente, Santo Agostinho disse que esse número representava o nome peixe, na língua grega, ichthos, somando as letras que formam ichthos, peixe. E essas letras, elas formam um acróstico do nome da obra de Jesus. Os cristãos primitivos faziam o peixe para simbolizar a fé cristã. Antes da cruz, era o peixe. E a palavra ichthos, em grego, somando as letras, dá exatamente 153. E ali, na palavra ichthos, é um acróstico dessa expressão. Jesus, Christos, Theos, Huios, Soteros, em grego. Jesus Cristo, de Deus Filho Salvador. Esta era a identificação, somando 153. Depois, lá pelo século XIX, alguém fez um estudo da ictiologia do mar da Galileia e descobriu que o número de peixes que existe no lago da Galileia são 153 espécies. Também um número muito significativo. Parece que Jesus estava dizendo: de todas as tribos, povos, nações, eu vou salvar peixes, eu vou salvar gente, eu vou salvar aqueles que eu resolver, pela minha graça, tocar nessas pessoas. Depois, lá no século XX, pelos anos de 1960 e pouco, um estudante da Bíblia, hoje, ele era de origem holandesa, mas morava na Austrália, descobriu que 153, e aí que me chamou a atenção, é o número de pessoas que Jesus tocou, fisicamente. Jesus tocava em gente. Ou se deixava tocar. O Deus que se aproxima é o Deus que nos toca. Toca com a sua mão. Sacudiu-me ou despertou-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Daniel ficou de 4.
verdadeiramente uma boa posição, a posição dos quebrantados. Aqueles que se debruçam. Ontem, quando nós estávamos vendo o filme, O Quarto de Guerra, há um determinado momento que aquele homem poderoso, que está sempre lutando com a sua força, ele chega no fim dele mesmo e ele se debruça no chão e fica de 4. Eu olhei para ele e disse: essa é uma boa posição, cara. Essa posição tem sido muito, muito boa para mim, quando eu fico de 4, com o rosto voltado para o chão, para a minha origem, para a terra. E aí, no verso 11, ele me disse: Daniel, Daniel, homem muito amado. Esse sotaque me chama a atenção. É um sotaque que eu gosto de ouvir. Sabe por quê? Porque quando Jesus saiu da água, lá no batismo, a voz que veio do céu foi: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. E nós somos amados nele. E por causa dele, nós somos os amados de nosso Pai. Daniel, homem muito amado. Esteja atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Meu Pai, eu fico aqui pensando, deve ter sido Gabriel e não Cristo, porque Cristo enviado para um homem, mas ele foi. Ele é o Deus da humilhação, é o Deus que desce para buscar os seus. É o Deus que se importa com gente, importa com o seu povo. E fui enviado, e ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo, mas ele que estava ali, ele se pôs em pé. Eu estou falando de alguém que me diz que eu sou muito amado. Onde você está construindo a sua identidade? Nos bens que você tem, nos cursos que você está fazendo ou fez, nas amizades que você tem? Onde você está construindo a sua identidade? Para mim, este ponto aqui, a identidade de Daniel era construída nesta palavra aqui, amado. Amado de Deus. Eu sou um amado de Deus. Você acha que isso é melhor? Tem coisa melhor? Mas amado de Deus não significa que ele não vai passar por problemas. Jesus era o amado de Deus e passou por muitos problemas. Mas Deus nunca o deixou, nunca o abandonou. Vamos só caminhar, só para terminar Então, me disse, não temas. Oh, palavra boa. Esta é uma palavra que a gente precisa sempre olhar na Bíblia. Os estudiosos dizem que ela aparece 366 vezes na Bíblia. Parece que para cada dia do ano e até no dia bissexto, Deus está dizendo para cada um de nós: não temas, eu estou contigo. Não temas, eu sou teu Deus. Não temas, o que tem que passar. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Não é humilhar perante as circunstâncias, não é humilhar perante o sofrimento e fazer-se de vítima, mas perante o teu Deus. Foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Agora o céu rasga e vai contar o que estava acontecendo acima da cabeça de Daniel. Aqui acima da nossa cabeça tem guerra. Aqui dentro do meu corpo tem guerra todos os dias. As células 180 estão combatendo
as células cancerígenas, e eu não vejo, eles estão aí lutando. Tem os glóbulos brancos que estão aí, estou certo, doutor? Lutando dentro do meu corpo, eu não estou vendo, mas existe essa luta interna do nosso corpo, e acima da nossa cabeça existem lutas espirituais, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, forças espirituais da maldade. Ontem no filme, O Quarto de Guerra, há um momento em que a moça está desesperada, brigando com o marido. Mulheres, por favor, não brigam com seus maridos, não, mulher, você está brigando com a pessoa errada. Não briga com o marido, não, porque você está batendo na pessoa errada. Nem você, homem, não briga com a sua mulher, não. Olha aí, viu? Nem você, mulher, homem, não briga com a sua mulher, que você está cometendo um equívoco. Vocês estão cometendo equívoco, vocês estão botando o fuzil na pessoa errada. Por trás daquele caso tem um principado, tem uma potestade, tem uma força espiritual da maldade. Aquela mulher não queria entrar na oração, mas aquela velhinha, que já chamaram a mulher de velhinha lá nos homens, só porque é um pouco mais vivida, chamaram de velhinha. Aí ela colocou, vocês precisam orar, essa menina você tem que orar, e ela resolveu orar. E há um momento naquele filme que chega a me arrepiou. Ela resolveu sair da toca da covardia, e ela chegou e disse: Satanás, nesta casa você não tem domínio. E começa a ir por tudo quanto é canto, expulsando Satanás. Não tem que pedir pastor para expulsar Satanás, não. Porque estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Não tem que fazer sacerdotalismo, não. Todos nós que nascemos de novo temos a autoridade de expulsar os diabos. Eu me lembro de uma vez na minha casa, há muitos anos atrás, quando eu morava aqui na Rua Santos, que um dia eu cheguei de viagem, a minha mulher diz: aqui em casa está acontecendo uns negócios esquisitos, é porta abrindo quando está trancada, é chuveiro abrindo quando está fechado, é torneira abrindo, e aqui está tendo umas coisas esquisitas. Eu digo: epa! Isso porque uma semana antes tinham colocado o maior cadeado que eu já vi nessa cidade. Ele devia ter 1,5 kg o tamanho do cadeado pendurado no meu portão, que eu tive que chamar o chaveiro para ir tirar esse cadeado. Eu digo: papá, nem tranca a rua, nem qualquer coisa, aqui não, esse terreiro aqui é de Jesus, e você não tem poder aqui para ficar fazendo medo ou quem quer que seja, porque nós fomos lavados no sangue do Cordeiro e nós o vencemos por causa do sangue dele. Pode cair para outro lugar, aqui não. E ali nós vimos aquela mulher fazendo isto, e aqui nós temos que entender que a nossa luta não é contra o Demartini. Quando eu vejo as coisas acontecendo, algumas pessoas incriminando-me, ou julgando-me, ou fazendo qualquer coisa, eu olho assim: pai, o que é aquilo ali? E necessariamente quando ele vem falar comigo, ele diz assim: tenha calma, deixa que eu luto. Não é contra você, é contra mim. Essa luta é contra o Filho de Deus. Não fique preocupado. Não fique preocupado com essas artimanhas. Não ponha o seu coração nisto. Ponha o seu coração em mim. Olhe para mim, deixa que eu luto. E é isso que aquele filme vai nos mostrar. É o Senhor que luta por nós. E aí ele está dizendo para Daniel, e eu vou ter que acabar, gente, já fui demais. É por causa das tuas palavras que eu vim. Eu termino aqui e no próximo domingo nós vamos caminhar um pouquinho mais, rasgando este céu para a gente ver o Deus que está interessado em fazer aquilo que Ele sabe fazer em favor do seu povo, porque a minha Bíblia tem uma coisa tão extraordinária que eu nem sei como é que eu posso dizer. Nunca se ouviu falar, nem com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Livraria PIB Londrina.
A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.